A cada dia que passa eu tô mais convicto de que esse governo do Lula ele veio para acabar com o PT, com a história do Lula e com aquela memória afetiva que as pessoas tinham na época do Lula era melhor. A sequência de escândalos que estão vindo à tona num espaço tão curto de tempo não tem explicação. Parece que uma força maior está trabalhando para derrubar esse governo, ou pelo menos para ensinar uma lição à população, aquelas pessoas mais simples, menos instruídas que acabam se deixando ser enganadas por esse governo. Esse escândalo do INSS, esse é a bomba que está acabando com o governo, assim. Nós tivemos aí o Pix, nós tivemos o Arrozgate, se você se lembra, estamos tendo ainda o desvio da COP30, 44 bilhões do Ministério da Saúde, o escândalo do Pix e vários outros. Mas esse está arrebentando com o governo. Aí, o Sidônio teve uma brilhante ideia. A ideia do Sidônio é, vamos colocar a culpa em quem? No Bolsonaro. Não é na Lady Gaga não, igual a Erika Hilton fez. Não. Vamos colocar a culpa no Bolsonaro. Só que a internet não falha. E foi resgatado um vídeo agora que está circulando que prova, de uma vez por todas, que isso não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro. Não é o irmão do Bolsonaro que é o diretor de uma das instituições que mais ganhou dinheiro com isso, né? Mas esse vídeo aqui, para mim, por si só, é o bastante para acabar com essa narrativa. Em 2019, Jair Bolsonaro sancionou uma medida provisória para proteger aposentados do INSS contra descontos fraudulentos, blindando os mais vulneráveis. Sabemos, são extensas fraudes, não é só na Previdência. No seguro-defeso, nós achamos que 2/3 é fraude, no BPC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. Lamentavelmente é um país que se acostumou com a fraude. Mas, em 2022, o Congresso, sob forte pressão de parlamentares do PT e entidades sindicais, revogou essa regra. O resultado? Um esquema bilionário de fraudes, escancarado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto no último dia 23 de abril. Com 211 mandados de busca, R$1 bilhão em bens sequestrados e prisões em 14 estados, a PF aponta sindicatos como beneficiários, incluindo um onde Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente. O governo Lula, ao derrubar a proteção de Bolsonaro, abriu as portas para saques contra idosos e pensionistas. A Operação Sem Desconto é um alerta. Até quando os brasileiros tolerarão tamanha traição? Que a justiça seja implacável e puna os responsáveis por esse crime contra os aposentados. Para você entender, assim que Bolsonaro chegou à presidência, ele pediu para fazer um pente fino e eles descobriram que havia muita fraude. Uma das coisas que ele primeiro percebeu é um montante de fraudes inimaginável, principalmente roubando dinheiro dos aposentados, certo? Bom, ele decidiu fazer leis, essas leis foram aprovadas para proteger os idosos. O que a esquerda fez? Foi lá e derrubou essas leis, facilitaram o esquema de roubo dos idosos e agora querem se passar por mocinhos, como se a culpa não fosse deles. Meu amigo, não tem como. O PT agora vai ficar eternamente reconhecido como um partido que rouba dos velhinhos. A Gleisi Hoffmann estava no mesmo esquema ou algo parecido há um tempo atrás, ela só não foi presa porque o Renan Calheiros foi intervir por ela no STF. O marido da Gleisi Hoffmann foi preso por roubar os velhinhos. E agora eles querem criar toda essa narrativa de que eles estão trabalhando para ajudar e acabar com isso. Só que tem um problema. Lula está indo para a Rússia, não está nem aí para isso. Colocou um cara na Previdência, no Ministério da Previdência, que é o aprendiz do Lupe, que foi demitido, e a esposa do Lula está aqui, ó. Janja desembarca nessa sexta-feira para Moscou, quase uma semana antes. Uma semana antes a Janja está indo gastar dinheiro público lá em Moscou. Esse é o nível de preocupação que esse pessoal tem com o povo brasileiro, né? O que eu vi aqui? E aí, essa aqui é boa. O Lula teve que demitir o Lupe. Aí o PDT fez isso aqui, ó. Opa, peraí, vou mostrar aqui para você. A ala do PDT avisa que acabou a adesão 100% em votações de interesse do governo após a saída de Lupe. Grupo próximo ao Ciro Gomes, que é metade do PDT, defende independência no Congresso e diz que em alinhamento com o presidente da República se devia a lealdade com o ex-ministro. Só que aí o ex-ministro foi demitido, então o PDT está pulando fora. Então, peraí,
nós temos União Brasil, PP, Republicanos e agora até o PDT pulando fora. Vai sobrar ninguém com esse governo? Vai ser lindo demais. Não vou mentir, está sendo lindo testemunhar ali no campo de camarote a destruição, a ruína desse governo. Não só desse governo, do PT em si, do Lula e de toda essa enganação, esse sistema de enganação que ele criou. O Lula acabou, e quem está acabando com o Lula é ele mesmo e a sua turma. Eu te garanto, nas próximas eleições as coisas vão começar a melhorar, porque a esquerda vai estar fora do jogo. Um abraço. Essa semana tem tudo para ser uma das mais interessantes do ano. Na verdade, desde que o Lula voltou à cena do crime. Nessa semana nós teremos vários ministros do Lula indo às comissões sendo interrogados por deputados federais. Essa semana também nós teremos a tentativa do Congresso de aumentar o número de vagas de deputados federais, aumentando assim mais gasto com o Congresso, o que cada vez significa menos, afinal de contas quem legisla no Brasil é o STF. Novas informações sobre o escândalo do INSS virão à tona, sem falar outros escândalos que estão aparecendo também, como é o escândalo dos empréstimos consignados, da COP30, da 44 bilhões que desapareceu do Ministério da Saúde, e você vai ficar acompanhando, você vai ver. Mas tem um que para mim é o favorito, o que mais está me chamando a atenção. A pessoa responsável pelas sanções internacionais no governo americano do Donald Trump chega hoje em Brasília. É uma bomba tão grande que até a imprensa entrou em desentendimento e não tem nada melhor do que a imprensa batendo na própria imprensa. Então, no dia 3 de maio saiu essa matéria. Integrante do governo Trump virá ao Brasil para discutir sanções amorais. David Gamble desembarca em Brasília na segunda-feira, hoje, 5 de maio. Deve se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio. Bom, essa notícia foi bombástica, porque se realmente ele vier aqui para tratar sanções ao Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, então toda aquela conversa de que a imprensa soltava, de que era apenas faísca, fogos de artifício, tentativa de chamar a atenção do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, né, dos apoiadores do Bolsonaro no Brasil, de que o Alexandre de Moraes sofreria alguma forma de sanção, era mentira, cai por terra. A imprensa ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que eles logo na sequência, na mesma fonte de informação, saiu essa matéria. Estados Unidos negam que representante irá ao Brasil para discutir sanções de Moraes. Opa, peraí. Como assim Estados Unidos nega? Primeiro solta a matéria falando que vem para discutir sanção. Logo, no dia 3 de maio. No dia 4 de maio solta a matéria falando que era mentira. Bom, eu gosto de acompanhar um jornalista que é o Sam Puncher, do Metrópolis. E ele publicou isso aqui no Twitter dele. Integrante do governo Trump responsável por sanções internacionais, David Gamble, chegará ao Brasil na segunda-feira. A Embaixada dos Estados Unidos informou ao que Gamble discutirá programas de sanções voltadas ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Já o colunista Paulo Capelli também do Metrópolis, apurou que além dos encontros oficiais, Gamble se reencontrará com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve tratar de pedidos de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o Capelli publicou essa matéria aqui, assim como Leandro Magalhães aqui, né? Conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, dizem fontes. Prioridade. Só que vem a matéria, né, essa matéria aqui, dizendo que é mentira. Bom, é mentira ou é verdade? Aí fica a dúvida. Bom, que David Gamble estará pisando aqui no Brasil é verdade. Que eles vão tratar que o Bolsonaro será prioridade nessa conversa também. Então, essa pessoa aqui, o Jamil Chad, essa pessoa soltou uma fake news. Uma fake news na tentativa de agradar o governo, agradar o STF, mas pegou muito mal. Porque jornalistas do Metrópolis tiveram acesso à embaixada, conversaram com a embaixada aqui, ó. A embaixada, como órgão do governo, confirmou reuniões com outros órgãos de governo, não descartou agendas adicionais. Portanto, é falsa informação de que a embaixada dos Estados Unidos tenha desmentido qualquer indivíduo. Então, a imprensa está mentindo ao dizer que David Gamble não está vindo aqui para falar sobre sanções ao Alexandre de Moraes. É verdade que estão sim. Vamos estudar medidas de como poder fazer sanções as mais severas possíveis. E esse é o começo da ruína do castelo da areia de Alexandre de Moraes.
Ele disse de uma forma bem jocosa recentemente que a única forma que os Estados Unidos têm para interferir nele é se o Donald Trump colocar um porta-aviões no Lago Paranoá, uma coisa assim, na porta da casa dele. Ele está num nível de soberba tão grande, vocês sabem, a soberba precede a ruína. Ele está num nível de soberba tão grande que eu tô, assim, realmente, algumas pessoas fizeram um pedido de fazer um exame de sanidade nele. Eu acho que, realmente, talvez seja necessário. As declarações, o comportamento, as decisões, a crise internacional a qual ele coloca o Brasil, recentemente com a Espanha, colocando o Brasil numa crise internacional com a Espanha. Tanto é que ele teve que vergonhosamente voltar atrás e pegar o traficante lá e devolver para a cadeia o traficante que a Espanha estava pedindo extradição. Então, até onde vai chegar isso? Até que momento o Brasil vai aceitar ser jogado no ralo internacional, né, da política internacional, porque uma pessoa perdeu o controle? Enquanto isso, todo mundo tem medo de falar, tem medo de verbalizar. Porque, como são poucas pessoas que falam, é fácil mirar e derrubar. Agora, se todos falarem, se todos verbalizarem a sua indignação, se a gente tentar lutar para ter um mínimo de sanidade jurídica no Brasil, não é possível que a gente não consiga vencer. Não é possível que uma pessoa esteja conseguindo destruir todo o nosso país. Mas essas sanções virão, tá? Isso é fato, pode ter certeza, as sanções irão acontecer. Não se sabe qual gravidade, qual profundidade, como que vão ser essas sanções, mas elas virão. Elas virão e espero que elas tenham o efeito de trazer um pouco de paz para a nossa nação.